Radamés Manosso, aqui em Faro, região do Algarve, Portugal. Nesse vídeo eu vou falar sobre as mudanças demográficas que eu estou percebendo aqui em Portugal. Não vou me basear em estatísticas, porque segundo elas, a população estrangeira em Portugal não chega a 10%, ainda não é um valor elevado comparado com países vizinhos, mas andando nas ruas, principalmente em Lisboa, a gente percebe muitas coisas e é impossível desver o que está acontecendo. Não vou falar aqui em certas palavras porque a plataforma não gosta. Por exemplo, se você for lá na Wikipedia e fizer uma pesquisa ali sobre substituição demográfica, você vai ver que ali é uma área governada pelo consenso esquerdista, progressista, globalista, e para eles substituição demográfica é uma teoria da conspiração, uma coisa deixista. Mas é impossível desver o que você vê nas ruas de Portugal, principalmente em Lisboa. E o que eu observei? Aqui tem muito brasileiro trabalhando aqui em Portugal, tanto nas atividades da economia básica, e também tem aqueles brasileiros que vêm a Portugal aqui, são mais abonados e querem uma qualidade de vida melhor na Europa. Nós vemos também pessoas da África trabalhando aqui, inclusive no serviço público de Portugal. São geralmente pessoas de ex-colônias africanas, então já tem o domínio do idioma e tem aquele vínculo histórico aí com Portugal. E tem também a questão das pessoas, dos trabalhadores que vêm lá de Índia, Paquistão, Bangladesh, também estão presentes. Esses não falam o português, geralmente se expressam em inglês, mas estão ali no Uber, estão no comércio. O comércio das áreas turísticas ali é bem controlado aí pelos indianos. Então vejamos lá, várias outras nacionalidades estão trabalhando aqui em Lisboa, numa quantidade que sugere que é bem expressiva, e isso nos leva a pensar. Os nativos locais, aqui os portugueses da Gema mesmo, eles até percebem que eles têm uma certa questão aí com a quantidade grande de imigrantes que estão chegando, porque temem perder ali a sua identidade cultural. Portugal já não é mais a mesma, já não é como antigamente. Bem, isso aí é um recado principalmente para pessoas conservadoras, como eu, que gosto ali de preservar a identidade cultural do local, da etnia a qual estou associado. Mas a gente sabe que para preservar este legado cultural, para preservar a suposta civilização ocidental, são necessárias duas coisas bem simples, né? A primeira delas é controlar as fronteiras, controlar o acesso dos estrangeiros ao mercado de trabalho do país. Isso parece que tem, aliás, inclusive alguns partidos políticos aqui em Portugal que estão indo por essa linha de querer controlar o acesso das pessoas de fora. Mas a segunda questão, que talvez seja a mais importante, depois de controlar as fronteiras, ir para a cama fabricar bebês, e essa é uma coisa que realmente não está muito na moda, nem aqui na Europa e em quase nenhum lugar do mundo. Então, para você manter as fronteiras mais fechadas, manter a identidade local, o morador local, precisa também repor a população, porque senão daí começa a fazer ali um déficit populacional. Até um passado recente, Portugal estava nessa linha do declínio populacional. Realmente a população estava reduzindo pelo censo, mas eles conseguiram estabilizar, estancar essa queda, aí realmente afrouxando um pouco as regras para a entrada no país, né? Criaram facilidade inclusive para os brasileiros virem para cá. Mas veja bem, então isso tem a ver aí com uma questão de quando a população local não se reproduz num nível de reposição, pelo menos você tem que trazer a pessoa de fora.
E aí, obviamente, a pessoa vai vir com outra cultura, com outra mentalidade, com outra religião, e isso vai gerar, em pequena ou uma dose mais intensa, um certo choque cultural. Portugal é uma referência histórica nessa questão aí de movimentações demográficas. A população é dinâmica, ela está sempre em transição. Aqui, os jovens portugueses mais qualificados, eles saem do país e vão trabalhar em outros países da Europa, porque é uma comunidade ali aberta para o trânsito de trabalhadores, e deixam ali um vácuo que precisa ser preenchido, e está sendo preenchido por pessoas de outros países. O Portugal tem um potencial turístico enorme, então tem como absorver essa mão de obra, e dessa forma estão sustentando sua população. No passado, a gente vê que Portugal sempre foi sujeito a muita movimentação demográfica. A ocupação humana aqui nesse país remonta lá até a pré-história, depois teve o período do Império Romano, que esteve por aqui, depois teve a questão dos bárbaros, que também vieram para cá, os visigodos, depois teve a questão dos mouros, que ocuparam aqui Portugal por muito tempo, os muçulmanos do norte da África. Depois veio a Era dos Descobrimentos, onde quem saiu pelo mundo foram os portugueses, colonizaram praticamente todo o planeta, aqui lá no Brasil, nas colônias africanas, até na Ásia, lá em Macau, Timor-Leste. Então, Portugal tem toda uma história a nos contar sobre dinâmica populacional. E a gente tem que aceitar isso, que a dinâmica existe mesmo, mas se você é uma pessoa que quer conservar, que tem aquela visão tradicionalista de que os valores de uma cultura, os valores da civilização ocidental têm que ser preservados, não pode esquecer das duas regras básicas, né? Controlar as fronteiras e fabricar bebês. Fabricar bebês, que é o problema na atualidade, também aqui em Portugal, a população local, nativa, visivelmente você já percebe que ela é um pouco mais envelhecida do que aquilo que você vê no Brasil, por exemplo. Então, fica a reflexão aí, né? Portugal é um caso de estudo bem interessante para a gente entender como é que é a dinâmica populacional de hoje e do futuro, e essa dinâmica também uma hora vai chegar lá no Brasil, quando o Brasil entrar em declínio populacional. Obrigado, fui.